Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. Eu sou David Darson, estou aqui mais uma vez no meu lugar de oração, no meu lugar de devocional. Patrística, ela pega ali do primeiro século ao ano 700 e alguma coisa mais ou menos. São, como é que eu posso dizer, bispos, são presbíteros, apologistas, inclusive alguns discípulos dos apóstolos, né, que são ali do primeiro e segundo século, né? A gente ainda tem discípulos de apóstolo vivo ali, e eles escreveram cartas para a igreja, assim como Paulo. E alguns deles, né, que não, digamos assim, que não são discípulos dos apóstolos, mas são os apologistas, né, da patrística, são o exemplo de Justino Mártir, são cristãos que sabiam ler e escrever e que escreveram tratados, né, explicando o que é a fé cristã aos imperadores que perseguia, na esperança de fazer a perseguição parar. Esses apologistas surgiram pela necessidade que a igreja tinha de se expressar, de se defender. Por isso o nome apologistas, né, que é defensores da fé. O apologista, ele assumia a missão de de escrever um manifesto cristão e mandar para o imperador ler, para ver se fazia o coração do rapaz lá parar de perseguir o povo. E nesse manifesto cristão, né, tá escrito toda a fé cristã. Tá escrito a defesa das acusações que a igreja recebia. Por que a igreja era tida como canibal, né, como pessoas que praticavam canibalismo? Que a igreja dizia que ia fazer o culto da ceia e que ia comer o corpo e beber o sangue de Cristo. E não explicava para os leigos que o comer o corpo de Cristo é comer o pão e beber o sangue de Cristo seria tomar o vinho. Ele simplesmente falava que ia comer o corpo e beber o sangue. Então quem ouvia de longe ou que pegava algum tipo de conversa cristã no ar assim, dizia: eita, eles estão guardando pedaços do Jesus que eles dizem que ressuscitou e estão comendo em suas cerimônias secretas. E aí ficavam todo mundo, a população tinha um certo receio dos cristãos, né, que não conhecia os cristãos, ficava com medo da seita cristã. Né? Nós cristãos no passado éramos chamados de ateu também, porque nós só acreditávamos em um Deus. Você acreditar em um Deus só no Império Romano era tido como ateu. Então os cristãos, eles eram ateus, né? Era tido como ateus, pessoa que não acreditava nos deuses, né? Era tido como canibais e era tido como incestuosos. Por que a gente era tido como incestuosos? Porque nós casávamos com as nossas irmãs em Cristo e o pessoal via, né, o cara casado chamando a mulher de irmã. Então gerava uma comoção na sociedade. Era canibal, era ateu, era incestuosos. Que tipo de gente faz essas coisas? Você entende? Então tinha necessidade dos apologistas escreverem seus tratados teológicos, escreverem sua defesa da fé, seu manifesto cristão, né, para ser lido pelo imperador. E nós temos em mãos, graças ao Império Romano e graças também à igreja, que sempre, fulano escreveu, escreveu para o imperador, vamos fazer uma cópia do que ele mandou para o imperador e deixa guardadinho aqui. Tertuliano mandou, vamos escrever aqui, guardar aqui, vamos copiar todos os manifestos cristãos. Antes de ir para o imperador, vamos fazer uma cópia para a gente também. Então a gente tem cópias desses manifestos cristãos, né, dessa explicação do que é a fé cristã, né, na patrística. Nós temos os discípulos dos apóstolos, né, alguns discípulos de apóstolos que deixou alguma coisa escrita para a igreja, como por exemplo Clemente Romano, discípulo do apóstolo Pedro, que andou com Paulo, é mencionado na Bíblia. Nós temos fragmentos dos escritos de Pápias, que era discípulo do apóstolo João. Né? Nós temos uma carta de Policarpo, né? Policarpo de Esmirna, foi discípulo do apóstolo João. Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo João e deixou mais de 3 cartas. Eu não lembro exato se foram 7 cartas, 6, 5. Eu sei que o Inácio de Antioquia, ele escreveu bastante. Ele escreveu uma quantidade de carta legal às igrejas ali da época. E essas cartas, né, pastorais, essas cartas que explicavam a fé cristã, essas cartas que combatia falsas doutrinas, elas hoje estão acessíveis a todos nós.
é uma coisa que você encontra na Livraria das Assembleias de Deus, você encontra na Livraria Católica, né? Os meus livros da Patrística eu encontrei na Livraria Católica, você encontra em PDF, como eu vou botar à disposição aí para vocês, tá entendendo? Quiser baixar, hoje é acessível na língua portuguesa, você pode encontrar a Patrística quase completa na língua portuguesa, ou completa na língua portuguesa, né? Coisa que há muito tempo atrás não era acessível, hoje é. Por isso o retorno, né, das pessoas comuns lendo a Patrística, né? Como que eu descobri a Patrística? Bom, lendo Martinho Lutero, lendo João Calvino, né? E João Calvino menciona muito alguns rapazes da Patrística, né? Alguns irmãos da Patrística, né? Lutero também menciona muito alguns rapazes da Patrística, né? E eu gosto muito, eu me identifico muito com os escritos dos 3 a 4 primeiros séculos da era cristã, tá bom? Inclusive eu vou começar a ler alguns com vocês aqui no canal. Então, quando eu falar patrística, eu me refiro a esse conjunto de escritores, né, que deixaram algo escrito para a igreja do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º século. Você entende? Foram vários escritores, mas eu gosto de comparar o que eu creio hoje, o que eu prego hoje, com os 3 primeiros séculos da era cristã. Eu gosto muito de falar da brincadeira telefone sem fio. Ou seja, quando você pega uma fila de pessoas e coloca, né, e você fala alguma coisa no ouvido da primeira pessoa, quando a mensagem chega no ouvido da última, está toda distorcida. Isso mostra que a comunicação, quando ela se estende por muita distância, a chance daquela comunicação não chegar perfeita é altíssima. E o evangelho não é diferente. A maneira da gente saber que o que a gente acredita hoje é a mesma coisa que a igreja primitiva acreditava é lendo os escritos da igreja primitiva. Ou escritos de pessoas que foram discípulas dos apóstolos, já não é mais igreja primitiva, né? Tem pessoas que falam isso, né? Diz, o discípulo dos apóstolos já não é mais igreja primitiva. Como não? É a geração pós-apostólica, é a geração logo depois dos apóstolos. São os caras que sentaram com João, com Pedro, com Paulo. Os caras tomaram café com Paulo, com Pedro. Como é que o escrito dessa galera não é importante para a gente hoje? Como é que eles não servem como um norte para decidir se o que a gente acredita hoje é certo ou não? Se a gente está no caminho certo ou não? Eu não quero dizer que a patrística é uma bíblia, né? Não. Eu quero dizer que a patrística ela é uma orientação. Eu digo muito assim, cara, em se tratando de doutrina, tudo que é novo está errado. Se você quer saber se você está crendo no Evangelho de Jesus Cristo, não é só ler a Bíblia. Os testemunhos de Jeová leem a Bíblia e têm uma doutrina completamente errada. Mormon leiam a Bíblia, os espíritas leem a Bíblia também. Tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Então não é você só ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, você vai encontrar Deus, encontra. Você vai encontrar o Evangelho, encontra. Mas a sua mente é fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. A mente humana ela é uma fábrica de ídolos. A chance de você deturpar o que você está lendo, ou de você ir para cima da leitura, já com seus óculos filosóficos, já com o seu viés, né? E ir procurar na Bíblia que ela concorde com o que você já acredita, a chance disso é muito alta. Então a melhor maneira, inclusive falado isso, né, na patrística, a melhor maneira de você se manter na doutrina de Cristo é sempre que você lê alguma coisa na Bíblia, você parar e pensar assim, quem no passado pensou igual a mim? Você entende? Se o Evangelho tem 2000 anos, qualquer coisa que seja moderno está errado. Essa é a minha opinião e é essa a patrística, né? É por isso que eu acho que é importante a gente voltar a ler. Sim, ela não é uma Bíblia, não é uma coisa que determina doutrinas e etc. Mas ela serve de orientação, sim. Ela serve de orientação para que a gente tenha uma crença sadia. Tamo junto? Respondido? Tamo junto.